Oi, gente. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Dr. Evandro Pelarim, juiz da comarca de Fernandópolis, que vai bater um papo com a gente, com toda a experiência dele nesse trabalho também de prevenção e combate à dependência química, combate às drogas. Eu vou chegar até ali que o Dr. Evandro já está me esperando. Oi, gente, como eu disse no começo, nós estamos hoje aqui recebendo a visita do Dr. Evandro Pelarim, da comarca de Fernandópolis. Doutor, é um prazer receber o senhor aqui na comunidade do Novo Sinai. O prazer é meu, Carlinhos. E como a gente faz todos os programas, para você que vem acompanhando a gente nesse propósito desse programa Sobriedade Já, o propósito nosso é justamente esse. Hoje nós vamos explorar o máximo possível aqui o Dr. Evandro para te ajudar também nesse processo de prevenção e recuperação da dependência química. Nós estamos aqui nas dependências da comunidade Novo Sinai, a gente acolhe pessoas com problema de dependência, né? Mas também a gente tem a pretensão de fazer um trabalho de prevenção, né? E, doutor Evandro, eu tenho uma opinião com relação à sociedade de um modo geral, que não existiu ainda um consenso da sociedade, tanto a sociedade civil, política, né, no combate efetivo à droga. Porque a gente, infelizmente, acompanha algumas pessoas formadoras de opinião que ainda defendem a legalização da droga. Então, conforme alguns males que aconteceram na história da humanidade, todas as pessoas convergiram na ideia de combater. Com relação ao mal da droga, não existe ainda esse consenso. O que o senhor pensa disso? Você tem essa visão? Olha, Carlinhos, para nós que lidamos com a aplicação da lei, em especial a traficantes, também a aplicação da lei na internação de pessoas dependentes de drogas, nós temos uma visão muito clara sobre isso. Nós entendemos que as drogas devem ser combatidas sim, e com todo o rigor da lei. A lei não é um instrumento que vai acabar com o problema, mas é um instrumento para combater o problema. É um instrumento que pode ajudar a minimizar as consequências maléficas que o tráfico de drogas provoca na sociedade. Porque além da dependência das pessoas, do vício que as pessoas, o tráfico ele gera, é um motor de uma criminalidade, daquela criminalidade mais horrenda e mais perniciosa que existe na sociedade. Então, para nós, isso é muito claro e muito evidente. Drogas, não. E lei com todo rigor. Certo. Mas assim, eu vejo, e já conhecendo a sua postura, eu tinha certeza dessa postura tua, mas com relação à sociedade no geral, não existe dentro algumas autoridades, eu vou dar um exemplo aqui, um ex-presidente da República tomando a frente do movimento para se legalizar a maconha. Existe uma opinião mundial que vem crescendo. Isso é um movimento, não é brasileiro, é um movimento mundial que vem crescendo, dizendo que, com o seguinte argumento, e que vem sendo adaptado e aceito em algumas realidades como a brasileira. A luta contra as drogas faliu, porque o tráfico continua e a dependência aumentou e a circulação das drogas, etc. Então, que a postura a ser adotada seria a legalização para se tentar o controle na distribuição da droga de uma forma geral. Esse é um argumento que vem por aí. Mas esse argumento ele é cheio de falhas, ele contém vários equívocos. Em primeiro lugar, aparentemente possa causar um convencimento das pessoas que escutam, ele é muito falho. Por quê? Porque em nenhum lugar do mundo se adotou a legalização das drogas ampla como esse movimento apregoa. Em segundo lugar, imagine que nós liberássemos e legalizássemos as drogas no Brasil. Quem iria vender? O farmacêutico da esquina? O dono do mercadinho da esquina? Evidentemente que não. E ainda que ele vendesse, e ainda que ele se dispusesse a vender a droga, o traficante deixaria de existir? Ele deixaria de comercializar a droga? E na concorrência entre os dois, quem levaria vantagem em vender o produto mais barato? Quer dizer, então o submundo, o tráfico, a ilegalidade vai continuar ainda que se legalizasse. Prova disso é o cigarro. O que acontece com o cigarro? É uma droga lícita,
Bebida, nós estamos assistindo com frequência a polícia estourar aí, inclusive recentemente em Ribeirão Preto estourou um alambique que falsificava bebidas de renome, quer dizer, então nós temos drogas legalizadas que existem o tráfico submundo. Então, evidentemente é uma falácia se dizer que legalizar a droga vai minorar a situação do tráfico. Não vai piorar. Por quê? Porque aí nós vamos ter um tráfico mais ainda agressivo, com uma concorrência, entre aspas, né? Ainda mais agressiva, e nós podemos ainda piorar a situação, porque nós vamos ter o quê? As pessoas, o consumidor, assimilando o seguinte, olha, o Estado aceita que se consome, então muitos e muitos curiosos vão ingressar ainda mais no mundo das drogas. Então, para nós, essa visão, inclusive adotada pelo ex-presidente, é uma visão desastrosa do problema, catastrófica. Sem dúvida, é extremamente desinformada e precipitada. Com relação a esse comentário infeliz desse ex-presidente da República, da legalização da maconha, realmente é uma desinformação, porque a gente sabe, né, que, conforme o doutor comentou aqui, vai se criar o comércio legal e o comércio clandestino que já existe. Aí vai se estabelecer uma concorrência de um e de outro, e muito provavelmente os dois vão tentar a excelência de serviço do tráfico. Né? Então, esse é realmente um absurdo, e a gente que convive dia a dia com isso sabe que, infelizmente, é uma experiência já falida em outros países, e a gente tem que lutar para que isso não venha a ser verdade aqui no nosso país. Bom, doutor, o senhor falou com relação a leis, né? A gente percebe que lei é uma regra a ser seguida, não só uma regra escrita. Eu gosto dessa definição, porque tem a lei escrita, mas tem a lei que a consciência gera também, né? Mas a gente percebe que os meninos chegam aqui realmente assim com um senso de desordem muito grande, sem nenhum tipo de regras, né? Isso é muito em consequência da droga, mas eu tenho identificado também que isso tem uma relação também com a falta de regras dentro das famílias. Os pais estão, de certa forma, perdendo o controle de autoridade em relação aos filhos. Eu sei que o senhor tem um trabalho, inclusive, para, entre aspas, auxiliar os pais, porque tem muitos que não aceitam esse auxílio ou até nem entendem esse auxílio, né? Como o senhor vê isso? O problema que se diz sobre a desestrutura da família brasileira, ele é muito sério, muito grave, porque vem há algum tempo já uma ideia de que amar os filhos, de que ter os filhos próximos de si seria a forma do amor, aquele que dá tudo, e dá tudo não é só bens materiais, liberdade desmedida, etc. Isso cria uma situação muito difícil no trato dos pais. Por quê? Porque você estava falando da lei. A lei brasileira, ela não mudou, é uma lei que está aí, o Código Civil, que acompanha o direito romano, é uma experiência humana de 2000 anos. E a lei brasileira diz o seguinte: dentro de casa quem manda é o pai e a mãe. E existe uma hierarquia, não existe relação de igualdade dentro da casa entre pais e filhos. E, aliás, a lei brasileira ela exige que o pai mande nos filhos. O termo obediência é usado na lei brasileira. Então, o que a lei quer dizer? A lei quer dizer que os adultos, principalmente os pais, eles têm o dever de conduzir os filhos, os mais novos. E a lei não é burra, ela tem um espírito de vivência da humanidade, que é o quê? Dizer assim: o imaturo, aquele que está crescendo, ele deve ser conduzido por quem já passou por mais experiências na vida, já viveu mais, errou mais, acertou mais. Então, o que às vezes essa confusão de valores está trazendo para a juventude? Meninos sem regras, meninos sem noção do perigo, sem noção das consequências dos seus atos. E é o que acho que vocês encontram aqui. Sem dúvida. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar, e eu gostaria de continuar justamente com esse assunto. Nós estamos aqui diante de um juiz de direito que trabalha 24 horas por dia com lei, mas eu quero trazer para vocês no próximo bloco esse senso de lei, que não é uma coisa só da frieza de uma lei escrita, mas a lei da responsabilidade. Já já a gente volta.